Olá, meus alunos, minhas alunas, como vocês estão? Animados? Eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e vou falar com vocês um pouquinho de inequações. Ai, será que é difícil? Vamos ver? Gente, as inequações, elas são bem semelhantes às equações. A diferença é que quando eu tenho uma equação, eu tenho uma relação de igualdade. Então, quando eu descubro o valor do x, eu falo assim, o x é isso, pronto, acabou. E quando eu tenho uma inequação, não. Na inequação, eu falo assim, olha, o x ele vai ser maior do que esse valor, ou o x vai ser menor do que esse valor. E aí, dentro daqueles valores ali, ele pode assumir vários valores que obedeçam a essa relação. Então, eu vou mostrar para vocês aqui a diferença entre elas, vou fazer algumas inequações para mostrar para vocês, né, como resolver. Mas a princípio, a gente resolve de forma bem semelhante à da equação, tá bom? Tudo bem. Vou colocar uma equação pequenininha. X mais 4 igual a 6. Quando a gente resolve, que a gente já viu uma aula resolvendo a equação, o 4 está positivo, ele vem para cá, negativo. E aí a gente coloca que o 2x é igual a 6 menos 4, que dá 2. E então eu concluo que o meu x é 2 dividido por 2, que vai dar 1. E aí eu falo que a minha solução é 1. Se eu venho aqui e coloco assim, eu falo que 2x mais 4 tem que ser maior do que 6. E a gente começa resolvendo da mesma forma, 2x maior do que 6, 4 está positivo, ele vem para cá, negativo. Então, 2x aqui vai ser maior, 6 menos 4 são 2, o x vai ser maior que 2 dividido por 2, que é 1. Qual é a diferença agora? O meu x não vale 1, ele precisa ser maior do que 1, então ele pode ser 2, 3, 1,5, 2,7, ele vai ser maior do que 1. E aí, na hora de colocar a minha solução, eu falo assim, o x, ele pertence a R, ele é um número real, tal que x seja maior do que 1. Então, eu falo para você assim, olha, a minha solução é a seguinte, x é um número real, mas ele precisa ser maior do que 1 para ser solução da equação. Se ele não for maior do que 1, ele não é solução da equação. E aí, o que vocês precisam de ficar atentos é o seguinte, esse sinal aqui é o sinal de maior e esse sinal é o sinal de menor, ok? Tem gente que fala assim, se você dá um tracinho aqui, ele lembra um 7, ele é maior, você dá um tracinho aqui, ele lembra um 4, é menor. Quando esse tracinho ele tá com o sinal, o símbolo de maior, com um tracinho embaixo, a gente lê maior ou igual. O que quer dizer isso? Na minha equação aqui, só serve x maior do que 1. Se eu coloco esse sinal de maior ou igual, o 1 também serve. Então, pode ser maior do que 1 ou igual a 1. E a mesma coisa acontece com o menor. Se for assim, vai ser menor ou igual. E aí, quando a gente vai representar na reta, bolinha aberta, bolinha aberta, bolinha fechada, bolinha fechada. Por quê? Porque a bolinha fechada indica que aquele número entra na resposta. Bolinha aberta indica que não. Então, se eu quisesse representar essa solução na reta, eu faria um traço aqui. O sinal aqui é só de maior, então a bolinha é aberta. O 1 está aqui na bolinha. Os valores maiores do que 1 são os valores que estão à direita dele. Então, eu venho aqui na minha reta e risco à direita do 1. Se fosse de maior ou igual, a bolinha seria fechada, porque a hora que pegar, o 1 entra na solução. Eu vou mostrar uma situação que é, assim, o que difere muito a inequação da equação. O processo de fazer vai ser só numa situação em particular, o resto o caminho é o mesmo. Vocês viram que do mesmo jeito que eu fiz a equação, eu fiz a inequação. Só na hora de dar minha resposta é que na equação eu concluí que era 1 e na inequação eu falei maior do que 1. Então, pode ser 2, 3, 3,125, são números reais aí, mas que valham mais do que 1, tá? Antes de eu mostrar aí na equação, me responda uma coisa. O menos 4 é maior ou menor do que o menos 2? Exatamente, o menos 4 é menor do que o menos 2. E o 4 é maior ou menor do que 2? Se você falou que é maior, você está certo.
Perceberam que quando eu troquei o sinal do 4 e do 2, o sinal de desigualdade inverteu? Então, é aí a diferença da equação para inequação. É aí que muda na hora de fazer. Vamos lá. Se eu tiver uma situação assim, por exemplo, 3x mais 6 menor ou igual do que 5x menos 9. Eu vou começar como se resolve a equação. Vou pegar o 3x aqui, o 5x está positivo, vou trazer para cá negativo. O 9 está negativo, ele vai ficar. E o 6 está positivo, ele vem para cá negativo também. E aí, quando eu juntar o 3x com o 5x, eu vou subtrair e dar o sinal do maior. 5 é negativo, vai ficar negativo aqui. E menos 9 com menos 6 dá menos 15. Bom, o x não fica negativo porque eu não quero menos x, eu não quero o oposto do x, eu quero x. Então, eu vou multiplicar por menos 1 para trocar isso. E aí, menos vezes menos vai virar mais 2x, menos vezes menos vira mais 15. Mas o sinal não pode continuar sendo de menor ou igual. Porque vocês viram aqui em cima o que aconteceu? Ó, trocamos o sinal. O que aconteceu aqui? Toda vez que eu multiplicar por menos 1, o sinal da inequação troca. E aí você conclui que o x vai ter que ser maior ou igual que 15 sobre 2. Então, nossa solução, x pertence a R, x é um número real, tal que x seja maior ou igual do que 15 sobre 2. Ou seja, a situação que a gente tem lá em cima, ela vai ser realidade se o x for maior ou igual do que 15 sobre 2. E se você quiser saber se está certo, é só testar do mesmo jeito que a gente fez na aulinha de equações, tá, gente? Venham para inequações depois de assistirem a aula de equação, porque uma depende da outra. Se eu quiser representar na reta, minha reta não ficou legal, eu tenho péssima coordenação motora. E eu não estou com régua aqui porque eu acho que eu estou riscando num lugar e eu risco em outro. Então, assim, ainda estou aprendendo a lidar com a régua e com a mesa. Mas se isso aqui fosse uma reta, eu colocaria o 15,5 aqui. E aí a bolinha é fechada. E aí os valores maiores do que 15,5 estão à direita. Se for os menores, eu vou colorir à esquerda. Vamos fazer mais um, né? Só para a gente não ficar... para a gente treinar bem. Eu vou colocar uma com parênteses aqui. Três vezes 6 menos 4x menos 5x mais 1 maior ou igual do que 8x. Então, vamos começar tirando parênteses. Então, eu vou fazer 3 vezes 6 dá 18. 3 vezes menos 4 dá menos 12. E aqui, menos vezes mais, que está sem sinal é mais, então é menos 5. E menos vezes mais do 1 é menos 1. E aí, antes de separar, eu vou juntar. Então, menos 12x com menos 5x vai dar menos 17x. E 18 menos 1 dá 17. Positivo. Maior ou igual do que 8x. Agora, eu vou passar o que tem x tudo para um lado, o que está sem x para o outro. Então, menos 17x. O 8x está positivo, ele vem para cá negativo. Maior ou igual, o 17 está positivo, vem para cá negativo. Pulou o sinal, ele vai trocar o sinalzinho do número, né? Pulou o sinal de igualdade ou o sinal de desigualdade, ele vai inverter o sinal. Então, eu vou querer sempre o oposto. Se eu estou com 17, eu vou colocar o oposto de 17, que é o menos 17. Se eu tivesse com menos 17, eu colocaria mais 17. E aí, aqui eu vou juntar os dois, são dois valores negativos, então eu vou somar e vou repetir o sinal. Então, isso aqui vai me dar menos 25x maior ou igual que menos 17. Deixa eu só consertar meu sinal de igual ali. Ficou bem feinho. E aí, não posso deixar o menos aqui, então eu vou multiplicar por menos 1. Então, eu vou ficar com 25x. O que acontece quando eu multiplico por menos 1? Esse cara aqui troca de lado. E muda a posição dele. E menos com menos vira mais.
E aí o x, então, vai ser menor ou igual do que 17 sobre 25. Então, se eu quiser, né, colocar minha solução primeiro aqui para a gente representar. X pertence a R, o que quer dizer isso? X é um número real, mas ele precisa ser menor do que 17 sobre 25 para satisfazer a situação que foi apresentada a vocês. E aí, minha reta aqui, eu teria 17 sobre 25, coloco a bolinha. O sinal é de menor ou igual, então a bolinha é fechada. Menor, os valores menores estão à esquerda do 17 sobre 25, certo? Gente, todo o processo para trabalhar com inequação é exatamente igual ao de equação, com exceção de quando a gente multiplica por menos 1. Então, para trabalhar com inequação com fração, o caminho é o mesmo, a gente começa tirando o mínimo, é sempre da mesma forma. A única coisa que muda da equação para inequação na hora de resolver é que quando você tiver que multiplicar por menos 1, o seu sinal de desigualdade vai trocar e vai inverter. Se ele era maior, você coloca menor, se ele era menor, você coloca maior, certo? Se for maior ou igual, menor ou igual. Se for menor ou igual, maior ou igual, certo? A aula foi curtinha, mas eu espero ter ajudado vocês, espero que tenham gostado. Se gostou, não esqueça de dar o seu like, compartilhar, se inscrever no canal se você ainda não está inscrito, tá? E se quiser aprender um pouquinho de português, corra lá no canal do tio Marcos também. Ele é professor de português e as aulas dele são incríveis, gente. Um grande abraço para vocês, fiquem bem, se cuidem. Até a próxima.